Ei, você aí, pronto para um desafio super divertido? Hoje vamos entrar na mente da Riley e descobrir qual emoção está no comando. Será que é a alegria, a raiva, o medo, a tristeza ou o nojinho? Ou quem sabe alguma das novas emoções de Divertidamente 2 entrou em ação? Vamos lá! Qual emoção você sente ao ver uma barata, medo, nojinho, raiva ou ansiedade? Deixem nos comentários. E o que você sente ao tocar a sua música favorita? Alegria, tédio, vergonha ou ansiedade? Qual sua emoção ao ouvir um barulho no escuro? Medo, tristeza, raiva ou vergonha? Comentem aí! E quando você assiste um filme de terror, o que sente? Medo, ansiedade, raiva ou tristeza? E qual o seu sentimento quando o seu amigo ganha um presente? Alegria, inveja, nojinho ou ansiedade? E quando alguém bagunça o seu desenho, como você se sente? Medo, nojinho, raiva ou ansiedade? E como você se sente antes de ir ao médico? Alegria, tédio, vergonha ou ansiedade? Quando chove e você queria ir ao parque, qual o seu sentimento? Medo, ansiedade, raiva ou tristeza? E quando você precisa falar na frente da sala inteira e erra, qual é o seu sentimento? Medo, tristeza, raiva ou vergonha? E quando ganha aquele abraço apertado da pessoa que você ama, qual é o seu sentimento? Alegria, inveja, nojinho ou ansiedade? E quando você está em casa, sem nada para fazer, qual é a emoção que sente? Alegria, tédio, vergonha ou ansiedade? Você está esperando há muito tempo na fila. Qual é o sentimento, sabe me dizer? Medo, ansiedade, raiva ou tristeza? O seu amigo não quer brincar com você. O que sente? Medo, tristeza, raiva ou vergonha? Lembrando que estarei fixando os melhores comentários. Não deixem de comentar. E quando você vai ao dentista? Você sente medo, nojinho, raiva ou ansiedade? Quando alguém fala algo de você e todos riem, qual o seu sentimento? Alegria, tédio, vergonha ou ansiedade? E você descobre que um amigo contou o seu segredo. Qual o sentimento? Medo, tristeza, raiva, vergonha? E quando você briga com o seu melhor amiguinho, qual é o seu sentimento? Medo, ansiedade, raiva ou tristeza? Comentem aí. E quando todos riem de você sem motivo, o que sente? Medo, tristeza, raiva ou vergonha? E quando vai ao parque brincar, qual é aquele sentimento? Alegria, tédio, vergonha ou ansiedade? E quando o seu brinquedo favorito quebra, o que sente? Medo, ansiedade, raiva ou tristeza? E quando está com muita fome e vai demorar para almoçar, qual é o personagem do Divertidamente que está agindo? Medo, tristeza, raiva ou vergonha? E quando vê alguém comendo com a boca aberta, o que sente? Medo, nojinho, raiva ou ansiedade? E quando você vai ir viajar, e qual o sentimento? Alegria, tédio, vergonha ou ansiedade? E quando dá aquela chuva com trovão e relâmpagos, qual é o seu sentimento? Medo, tristeza, raiva ou vergonha? E quando você dorme sozinho no escuro, o que sente? Medo, ansiedade, raiva ou tristeza?
Qual é o seu sentimento quando você tem pesadelos, medo, nojinho, raiva ou ansiedade? E você, quando faz novas amizades, qual é o seu divertidamente? Alegria, tédio, vergonha ou ansiedade? E você, quando come algo que não gosta, qual é o seu sentimento? Medo, tristeza, raiva ou vergonha? E quando é o seu primeiro dia de aula, você sente o quê? Medo, ansiedade, raiva ou tristeza? E qual o seu sentimento quando você ganha uma festa surpresa, alegria, inveja, nojinho ou ansiedade? Quando quebra o seu celular, qual é o seu sentimento? Medo, nojinho, raiva ou ansiedade? E quando você fica sem brincar, qual é o seu sentimento divertidamente? Alegria, tédio, vergonha ou ansiedade? E quando você precisa ficar sozinho ou sozinha, você sente medo, ansiedade, raiva ou tristeza? E quando você vê um animal desconhecido, qual é o sentimento? Medo, tristeza, raiva, vergonha? E quando você vai ir ao parque de diversão, o que sente? Alegria, inveja, nojinho ou ansiedade? E qual é o seu sentimento quando você chega atrasado na escola? Alegria, tédio, vergonha ou ansiedade? E quando você vê alguém chorando, qual é o seu sentimento? Medo, ansiedade, raiva ou tristeza? E quando está caminhando e pisa no chiclete, qual é o seu sentimento? Medo, tristeza, raiva ou vergonha? E quando você está olhando e vê uma sujeira no chão, o que sente? Medo, nojinho, raiva ou ansiedade? E quando está um dia lindo de sol, qual é o seu sentimento? Alegria, tédio, vergonha ou ansiedade? Você caiu na frente de todo mundo, o que sentiria? Medo, tristeza, raiva ou vergonha? Qual o seu sentimento quando você perde no joguinho? Medo, ansiedade, raiva ou tristeza? E qual o seu sentimento quando você ganha no joguinho? Alegria, inveja, nojinho ou ansiedade? E quando você falta à aula, o que sente? Alegria, tédio, vergonha ou ansiedade? E quando você se perde em algum lugar, qual é o seu sentimento? Medo, ansiedade, raiva ou tristeza? E quando você leva uma bronca, brigam com você. Qual é o seu sentimento? Medo, tristeza, raiva ou vergonha? E quando sua comida cai do seu prato, o que sente? Medo, nojinho, raiva ou ansiedade? E quando você pratica o seu esporte favorito, qual é o sentimento? Alegria, tédio, vergonha ou ansiedade? E quando você fala alguma palavra errada na frente dos outros, o que sente? Medo, tristeza, raiva ou vergonha? E para finalizar, qual o seu sentimento quando fica sem conversar com as pessoas que gosta? Medo, ansiedade, raiva ou tristeza? E aí, como você se saiu no quiz? Acertou muitas? Conta pra gente nos comentários. Se você gostou, deixa o like e não esquece de se inscrever no Quiz Feliz para não perder nenhum desafio.
Temos vídeos shorts todos os dias com perguntas rápidas e divertidas e vídeos completos toda semana para você se divertir e testar seus conhecimentos. Ativa o sininho e até o próximo quiz. Tchau, tchau!